Ele foi mestre de vários colegas aqui que tiveram contato pessoal com ele, e mesmo quem não teve a felicidade, o privilégio de ter esse contato íntimo e próximo a ele, nós temos esse legado, né, que ele nos deixa de uma pessoa correta, de um pediatra que viveu, né, para a pediatria e criou um serviço de referência. Enfim, realmente ele está lá se existe um hall da fama dos pediatras, né, que nós nos orgulhamos aqui no Brasil, o professor Azor está entre eles, né? Então, eu quero estender aqui mais uma vez os sentimentos para a família, e não só a família laço sanguíneo, né? A família afetiva, né? De todas as pessoas, alunos, internos, residentes, staffs hoje e chefes de serviço que passaram pelo Dr. Azor. Tá? Eu quero aqui deixar minha homenagem e dizer, né? Vou passar a palavra para o Gustavo, parabenizar aí o trabalho maravilhoso que a neonatologia tem feito, que o departamento de neonatologia tem feito, e acho bacana, muito lindo essa encontro, né? Esse trabalho conjunto com os departamentos de genética. Alexandre é da neurologia, a Bruninha é da Nutro. Então a gente adora, né, quando tem todo esse congraçamento aí dos departamentos, porque para o pediatra geral isso é magnífico, né? Porque ele pode ter essas diferentes visões, e muitas vezes o pediatra geral ele se sente um pouco sozinho, né? Então acho muito bacana ter esse tipo de encontro aqui na SOPERJ. Obrigada e parabéns aí, Gustavo. Obrigado, Kátia. A gente fica muito feliz, né, de poder... essa ideia, na verdade, ela surgiu, né, dentro de uma das reuniões do departamento, e a gente propôs, né, durante esse tempo que a gente poderia não fazer atividades presenciais, formar um canal teórico, um canal voltado para a residência médica de neonatologia, né, para os preceptores de residência, né, para os neonatologistas, né, para a gente poder ir trazendo temas interessantes à discussão, né, sempre com convidados de alta qualidade para elevar o nível da discussão, e foi assim em todos os eventos que a gente fez até agora, e assim, o departamento se sente honrado hoje com a presença do Alexandre Fernandes, da Bruna Barros, né, a gente poder levar um pouco de informação. Eu acho que o residente, o neonatologista, às vezes tem muita dificuldade na condução, né, das doenças metabólicas, né? O que eu vou pedir de exame, como é que eu vou fazer o segmento desse paciente, né? E a gente sabe que às vezes um serviço tem mais recursos, outro não. Então a gente espera que hoje a gente possa discutir um pouco aqui dos erros inatos de metabolismo, né, e ampliar um pouco mais esse horizonte para todos, né? A gente vai ter hoje, conduzindo a mesa do evento de hoje, o Fábio, né? O Fábio, ele é membro do Departamento de Perinatologia da SOPERJ, né? E o Fábio hoje até estava de plantão, mas ele conseguiu um espaço dentro do plantão para estar junto com a gente aqui, fazendo essa condução também, né? O Fábio, ele é professor, né, assistente da Universidade Estácio de Sá, membro do Departamento de Perinatologia da SOPERJ e staff do Serviço de Neonatologia do GAFRE e do Hospital Federal dos Servidores do Estado, tá? Eu vou convidar o Fábio, passar a palavra a ele, né, para ele apresentar os nossos palestrantes de hoje e a gente dar abertura a essa sessão. Obrigado, Kátia.
E obrigada, Fábio, também aí pela sua disponibilidade. Obrigado, doutora Kátia, pelas palavras. Obrigado, Gustavo, pelo convite. Hoje a gente vai conversar aqui sobre erros inatos do metabolismo, né, dentro da unidade neonatal, que é um tema palpitante, é um tema muito difícil e um tema muito interessante para a gente discutir, né? E por conta disso, o Departamento de Perinatologia convidou 2 craques para falar a respeito do assunto, né? Está vindo para conversar com a gente a respeito dos erros inatos do metabolismo o professor Dr. Alexandre Fernandes, que é neuropediatra, professor adjunto da Universidade Federal Fluminense e doutor em neurologia pela Universidade Federal Fluminense. Então ele vai começar falando da visão aí do neuropediatra, né, dos erros inatos do metabolismo, e na sequência a doutora Bruna vai seguir na discussão. E, num segundo momento, a gente vai abrir para perguntas, para o debate a respeito do tema, né? Então, depois da palestra do Alexandre, a Bruna vai seguir. Então, Alexandre, a palavra é sua. Muito obrigado pela sua presença e sua disponibilidade. E microfones e câmeras abertos para você. Bom, obrigado por mais esse convite. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Fábio. É uma honra estar aqui. Kátia, obrigado. Parabéns. Faço minhas as palavras do Isaías, assim. Realmente é uma honra estar aqui mais uma vez com vocês e poder falar de um tema que eu gosto já há muito tempo, todo mundo sabe disso, né? E trazer esse tema para a UTI neonatal e poder discutir isso com os pediatras. Acho que isso é bem interessante. Muito obrigado aí pelo espaço. Só um segundinho agora, deixa eu só ligar aqui. A tela está perfeita, vocês estão enxergando? Tá sim, doutor, tá sim, tá sim. Tá ótimo. Perfeito, Alexandre, tá perfeito. Então, hoje me convidaram para esse desafio, falar um pouco para vocês de erro inato do metabolismo na UTI neonatal. Eu também tive um namoro com a neonatologia, tenho ainda. Trabalhei em neonatologia por algum tempo, aliás, como ex-residente da UERJ, assim, a neonatologia sai junto com a gente, né? E é uma honra para mim poder falar um pouquinho de erro inato no período neonatal. Eu queria, antes de mais nada, mostrar para vocês treinar com vocês isso. Eu gostaria que vocês abrissem o navegador de vocês, né, nesse endereço que está aqui na tela, né, aqui em cima, né, pollv.com/afernandes077. Vocês vão ter acesso às enquetes e a gente vai poder interagir em tempo real com essa aula de hoje. Então, é uma forma de eu evitar que vocês deixem a câmera desligada e vão beber água e fiquem aqui junto para a gente manter a atenção. Então, vamos responder, vão entrando nesse site, por favor, abram o navegador, pode ser o navegador do celular, pode ser o navegador, o seu Internet Explorer, enfim, o computador de base que vocês tenham, e aí é só vocês colocarem esse endereço, vocês vão abrir diretamente dentro dessa enquete e aí vocês vão poder clicar e responder as perguntas que eu estou fazendo aqui. Vamos dar mais uns 30 segundinhos aí para vocês poderem se familiarizar com a ferramenta de interação. E aí, à medida que vocês forem respondendo, eu vou passando para frente. Oi, doutor, estamos fazendo uma pergunta, o senhor depois pode digitar o link no chat. Posso, mas está aqui, ó. Vocês estão enxergando o link? Diego, coloca Sim. aqui, deixa o Alexandre seguir, a gente coloca aqui no chat, por favor. Coloca o link aí no chat. Mas está escrito aqui na tela, né? Vocês estão conseguindo ver, né? Sim, estamos sim. Tá. Estou aguardando sua resposta. Alguém já respondeu? Uma pessoa. Ótimo. 2. E aí, em tempo real, a gente vai poder interagir. 3. Que bom, tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz, tá todo mundo com a carinha alegre, contente, feliz. Isso é ótimo. Que bom que todos tiveram um bom dia. Eu vou seguir, então. Aqui segue o meu conflito de interesses. Não há conflito de interesses com esse tema. E aí eu vou para uma segunda interação no mesmo site, né?
Quando você pensa em erro inato do metabolismo, você pensa em uma palavra. Digita essa palavra para mim. Digita as palavras que você quiser digitar aí nessa interação e elas vão começar a aparecer aqui para a gente poder ver o quanto erro inato é um fantasma. Opa, quebra-cabeça. Realmente é um desafio muito grande. Não é à toa que eu gosto de desafios, né? Quebra-cabeça, desafio. O pessoal está tímido na resposta. Vamos ver. Ninguém... Difícil? Ah, nem tanto. Pelo amor de Deus. Desafio está crescendo. Acho que muita gente está achando que é desafio. Uma loucura. Loucura. Ótimo. Quebra-cabeça. Diagnosticar é bastante difícil. Mas eu acho que está ganhando aí o desafio. Realmente é um desafio difícil, parece. E gostei muito da palavra-chave quebra-cabeça. Tá? Então, quando a gente pensa em erro inato, a primeira coisa que eu gosto de mostrar é uma tela do Pollock, porque realmente ela é linda, ela chama a atenção da gente, as cores, a forma com que ele joga a tinta na tela, isso realmente chama bastante atenção. Mas é confuso de entender, é confuso até de gostar, né? Então, quando a gente pensa em erro inato, aí você pode dizer assim, quando eu falo em erro inato lá no hospital, os residentes falam assim, hein? O quê? Então, será o quê? É em, é an ou é i? Né? Então, quando a gente fala em Renato, vamos ver essa linda torcida que está aí na frente de vocês, né? A gente está falando de um grupo de doenças que são muito parecidas. Repara, aqui a gente tem várias pessoas com a boca aberta, várias pessoas com os braços levantados, mas qual dessas pessoas, né? Qual dessas doenças é uma tirosinemia? A gente sabe que elas têm coisas em comum, né? Todos estão no mesmo lado, todos estão vestindo a mesma camisa, estão segurando a mesma bandeira, todos têm mais ou menos o mesmo jeito, mas um é diferente do outro. E é isso que torna esse quebra-cabeça tão desafiador. Por isso que vocês colocaram essas palavras, né? Então, na verdade, quando a gente pensa em erro inato, a gente está falando de um grupo bastante heterogêneo de condições, de doenças, que são quase todas elas geneticamente determinadas, né? E ela tem essa alteração genética, ela interfere nas vias metabólicas celulares, não estamos falando de metabolismo como síndrome metabólica, por exemplo, né? Em vários tecidos do organismo, e elas estão muito parecidas entre si, como as pessoas que estão nessa torcida aí, né? Elas são muito parecidas entre si, mas elas ao mesmo tempo são bastante diferentes entre elas. E é muito importante que a gente sistematize o diagnóstico para que ele não seja uma loucura, né? E seja um quebra-cabeça fácil de montar. Então, é isso que é erro inato, não é nada complicado, não tem nada de difícil, tá? Então, na verdade, o que a gente tem é uma alteração genética, que pode ser em uma via, em duas, em um alelo ou em dois alelos, enfim, uma mutação que causa uma deficiência de alguma síntese de enzima. Essa enzima ela é necessária à homeostase celular. Então, se falta a enzima, obviamente, acumula substrato ou falta produto, né? Então, se não tem a enzima para transformar o substrato no produto, vai acumular o substrato e vai faltar produto. Se não tem a enzima que transforma A em B, vai acumular A e vai faltar B. E também vias metabólicas alternativas vão ser sintetizadas. E é por causa do somatório dessas coisas que o nosso paciente tem sintoma, né? O sintoma decorre dessas anormalidades genéticas. E, via de regra, o que você tem é a divisão dessas doenças em grupos, né? Então, as que geram alterações por vias metabólicas alternativas, a gente tem doenças que geralmente têm o seu principal sintoma por intoxicação. Por exemplo, as doenças que causam hiperamonemia. Então, essas são doenças de pequenas moléculas, são doenças do grupo 1. Quando acumula substrato, geralmente você vê isso nas doenças de depósito, que vão acumulando substrato cronicamente ao longo do tempo, como nas lipofuccinoses, nas mucopolissacaridoses. Essas são as doenças de depósito, são as doenças de molécula grande, né? E tem quando falta o produto, que você tem uma falha energética, e aí você, por exemplo, quando tem falha energética, você falta produto, e isso, então, você tem as doenças do grupo 2. Tá bom? Então, a gente sistematiza dessa forma para tornar um pouquinho menos complicado. E aí entra aquela coisa, né? Eles são raros, erro inato é raro. E aí, quando a gente aprende na faculdade que uma doença é rara,
A gente diz assim, se é raro, ele não vai perguntar na prova, a gente não estuda, né? E, deixa para lá, não vamos estudar isso não, porque é raro, não vai cair na prova, né? Ou a gente deixa só para decorar na prova de residência, que na prova de residência eles perguntam. Então, será que elas são tão raras assim? Na verdade, assim, essa é uma revisão sistemática de 2018, esse artigo é bem interessante, que fez uma revisão sistemática de mais ou menos 50 trabalhos epidemiológicos sobre erro inato. E dividiu as taxas por 100 mil nascimentos ao longo do mundo inteiro. E ele, para dividir essas taxas de incidência, ele usou as divisões geográficas da OMS, né? Então, ele chegou à conclusão que na Europa e na Rússia, na região europeia, 47,52 casos para cada 100 mil habitantes, né? Nessa região aqui, que eles chamam de este asiático, né? 75,71 por 100 mil. Então, aqui é onde está os países árabes, onde está Israel. Esse leste mediterrâneo aqui, que eles chamam, é uma área onde tem muito casamento consanguíneo. Então, a incidência aqui é um pouco maior, né? A Austrália é muito grande também, a região da Oceania. A região da... Perdão, caiu alguma coisa aqui. Alguém está compartilhando alguma coisa. Desculpa, Diego. Alguém deve ter pego o controle da apresentação. Exatamente. Outra pessoa está compartilhando alguma coisa aqui na tela com a gente. Maria Clara, né? A Maria Clara. Maria Clara, tenta entrar com a sua tela de novo, Alexandre, por favor. Vamos de novo aqui. Foi? Perfeito, foi sim. Pode seguir. Foi. Deixa eu minimizar aqui. Então, quando você tem a região da região da Ásia, você tem uma incidência maior. A gente não tem números da América Latina, embora a OMS considere as Américas como uma região só. Esses números são 3 trabalhos, um mexicano, um americano e um canadense, tá? Então, na verdade, acho que tem alguém com áudio aberto também. Alô? Pronto. Então, aqui um mexicano... Desculpem. Um mexicano, um americano e um canadense, a incidência média aqui foi de 31 para cada 100 mil casos. O que a gente tem de dado interessante é um trabalho português, né? Nesse trabalho português, a incidência ficou mais ou menos em torno de 50 por 100 mil habitantes. Pronto. Aqui, a incidência, então, global ficou em 50,88 para cada 100 mil, e no trabalho português, esse trabalho que eu referencio aqui da Vilarinho, 41,7 para cada 100 mil habitantes. Ou seja, isso significa 50,88, 1 para cada 1.600 nascimentos. Se a gente considerar que nascem 50, 60 mil nascidos vivos no Rio de Janeiro, vocês que são da perinatologia sabem disso, tem esse número mais próximo que eu, são pelo menos aí algo em torno como 40 ou 50 casos de erro inato no Rio de Janeiro por ano. Então, assim, não é nada muito tão raro assim. Ela não é tão rara assim. Quando você vai ver as doenças em si separadamente, né, a gente vê que a maior parte das doenças metabólicas, as mais frequentes, são as doenças de aminoácido. Elas ficaram aí em número 1. Né? Em segundo lugar, ficaram as doenças de depósito lisossomal, e aqui entram as lipofucinoses. Né? Depois, então, aqui, as acidemias orgânicas e, por fim, as doenças mitocondriais. Essas são as 4 doenças mais prevalentes entre os erros inatos. E quando a gente pensa em mortalidade, as taxas de mortalidade também variam muito, em torno de 30%, 32%, tá cheio aqui. 32% nesse trabalho aqui, que é um trabalho de países árabes, né? Mas quando você vê, ela gira em torno aqui de 15% a 20% de mortalidade, né? Os trabalhos, obviamente, europeus, a taxa de mortalidade ela acaba ficando menor, né, do que a taxa de mortalidade dos trabalhos árabes, né? E quais são, então, as manifestações clínicas, especificamente do período neonatal? Quando é que a gente tem que pensar que esse paciente pode ser um paciente com erro inato, esse recém-nascido? Né? Geralmente, o período neonatal, as doenças mais prevalentes, aquelas são as doenças de aminoácido e acidemia orgânica, são as doenças de pequenas moléculas, ou seja, são as doenças que causam intoxicação, são as doenças do grupo 1, e essa intoxicação, na maioria das vezes, é por amônia. Então, é por hiperamonemia, né?
As doenças energéticas também podem acontecer, e aí entram tanto as doenças de carboidrato como as doenças de beta-oxidação. Elas são menos frequentes no período neonatal, mas elas ainda podem atingir o lactente jovem, né? E normalmente essas doenças, né, elas têm formas bem agudas de apresentação. Todo mundo aqui já viu uma criança que estava muito bem e de repente faz um quadro agudo de encefalopatia, ou seja, começa a ter crises convulsivas, geralmente crises convulsivas de difícil controle, alteração do sensório, sonolência, torpor, até mesmo coma, e alteração motora. E quando a gente fala em alteração motora em recém-nascido, a gente está falando de hipotonia global com redução da mobilidade espontânea, né? Quando você tem um quadro agudo de encefalopatia aguda associado a algum sintoma sistêmico do tipo disfunção hepática, alteração, e aí eu estou falando de disfunção hepática, precisamente de disfunção hepatocelular, ou seja, aumento de transaminases e colestase, né? Ou hipoglicemia, ou instabilidade hemodinâmica e clínica muito importante, né? E muito grave, que deixa essa criança muito grave, né? Sem um fator causal evidente, né? Evidente mesmo. Às vezes a gente fica assim, mas o pediatra que deu o Apgar um pediatra que o Apgar dele não é muito confiável, né? Então essa criança deve ser asfíxica. Cuidado, asfixia, vocês conhecem asfixia muito mais do que eu. Asfixia não é só sintoma neurológico, asfixia, a criança tem depressão miocárdica, hipertensão pulmonar, ela tem um cortejo de sintomas de asfixia que o neonatologista está cansado de ver, né? Então, asfixia só em sistema nervoso central, presta atenção, isso pode não ser uma asfixia, pode ser uma pseudoasfixia, né? Pseudosepse, às vezes, pseudosepse aí que eu estou falando, é que às vezes vem até uma urinocultura positiva, porque muitas vezes essas doenças, elas são precipitadas por uma infecção. Então a criança tem a infecção, por exemplo, uma infecção urinária, e isso causa a descompensação metabólica, e aí você fica achando que aquilo tudo é sepse, mas na verdade a sepse desencadeou a resposta metabólica, né? Consanguinidade entre os pais é um dado importante. Lembrar que consanguinidade é um dado que se pergunta, que não se obtém espontaneamente. Precisa perguntar para a mãe ou para o pai se eles são parentes, se eles têm algum grau de parentesco, né? História de casos anteriores, perdas fetais sem causa aparente, tudo isso são dados que devem chamar a atenção que esse paciente pode ter um erro inato. E aí, novamente, uma nova questão para vocês responderem lá na nossa enquete, né? Então, eu estou trazendo para vocês, por exemplo, um recém-nascido que está no 15º dia de vida, tem hipoatividade, hipotonia, está fazendo crises convulsivas clônicas desde o 5º dia de vida, ou seja, ele está há 10 dias doente. A hemocultura inicial foi positiva, ele recebeu o tratamento adequado, né? Ele recebeu o tratamento antimicrobiano adequado por 10 dias, mas persistem os sintomas de hipoatividade, hipotonia e convulsão de difícil controle, né? Quais seriam os próximos exames que você pediria, né? Aí eu estou dando aqui 4 opções para vocês. Gasometria com amônia. Não se preocupem, vocês não vão ser identificados. Pode responder à vontade. Gasometria, amônia, creatinina e glicemia. Uma nova hemocultura, amônia, lactato e função hepática. Gaso, amônia, glicemia e função hepática, ou gaso, amônia, ultrassom e glicemia. Pensando em erro inato, quais seriam os exames que vocês pediriam, né? Isso, vamos lá, vamos respondendo, né? Quais seriam os exames que vocês pediriam? Vocês pediriam mais a opção C, B, A ou D? Qual seria o primeiro exame de triagem para dizer se isso é um erro inato ou não? Muito bem. 83%, 85%, 80%, 14%, D está subindo, T está subindo, D está caindo, C está subindo, enfim. Realmente vocês responderam certo, vocês estão craques em erro inato. Olha só, realmente é a letra C, tá? Os exames iniciais que você precisa pedir é uma gaso, uma amônia, uma glicemia e uma função hepática. Vamos combinar que desses 4 exames aí, a amônia é um pouco mais complicada de conseguir e ela é complicada de conseguir em qualquer lugar do mundo, tá? Isso não é um problema do seu serviço, do seu diretor, do seu gestor. Isso é um problema no mundo inteiro, tá? Outro dia o pessoal de São Paulo estava reclamando que não conseguiam dosar amônia. Conseguiam fazer teste molecular e não conseguiam dosar amônia, né? Então, a gente está falando de gente que está em centros grandes, né? Então, realmente, a gaso, a amônia, a glicemia, a função hepática vão ajudar a gente bastante, né? E aí,
esses são exames que eu digo que são exames iniciais, são exames menos específicos, né? Então, esses exames vão pontuar que essa criança realmente tem uma suspeita de erro inato do metabolismo. A partir desses exames iniciais específicos, eu devo partir para o segundo passo do diagnóstico, que são as triagens ampliadas, com o perfil tandem de carnitina, o perfil tandem de aminoácido, quantitativo, por favor, e em sangue, não em urina, o aminograma quantitativo em plasma, se você tiver, e a espectrometria de ácidos orgânicos na urina, tá? Urina congelada. Então, suspeitou, colheu ali aqueles primeiros exames, continua a suspeita forte de erro inato, coleta esse material e armazena. Esse sangue aqui em papel filtro, ele pode ficar guardado indefinidamente. Pega a urina dessa criança, congela e guarda. Quando você conseguir o lugar para mandar o exame, você manda depois. Mas já armazena esse material para você não perder o diagnóstico. E se esses exames confirmarem, então você pode partir para os exames confirmatórios, que são as pesquisas metabólicas, as biópsias, os estudos histoquímicos, as pesquisas de mutação, os painéis genéticos, seja painel genético de mutação, de erro inato tratável, sequenciamento de exoma, e a gente tem uma série de exames que podem ajudar bastante no diagnóstico da gente. Então, quando a gente pensa nisso, a gente está vivendo uma fase em que você tem um paciente, então, com amônia alta, por exemplo, uma acidose metabólica e uma hipoglicemia. Se ele tem amônia alta, muito alta, isso pode ser uma doença do ciclo da ureia. Mas se ele tem uma acidose metabólica e essa acidose é lática, então isso fala mais a favor de uma doença mitocondrial. Claro, uma acidose lática numa criança que não está chocada, que não está perfundindo mal, ok? Isso é óbvio que quando a criança está em choque, está mal perfundida e tudo mais, a acidemia lática é pela má perfusão, né? E se o anion gap estiver aumentado, então isso fala ainda mais a favor de acidemia orgânica. E doenças do ciclo de glicogenoses, doenças de depósito, doenças de beta-oxidação, geralmente cursam com hipoglicemia. Na interseção desses achados, você vai encontrar, então, acidemias orgânicas que costumam cursar com acidose e hiperamonemia e, eventualmente, com hipoglicemia não cetótica. E outro dado interessante de hipoglicemia é a hipoglicemia que não faz cetose, cetonúria, é uma hipoglicemia que tem que chamar atenção para as doenças de beta-oxidação. E, então, os testes bioquímicos. Quais são as grandes vantagens dos testes bioquímicos, né? O teste bioquímico é o processo tradicional de diagnóstico, aquele os tândens, a dosagem do aminoácido, a dosagem do ácido orgânico na urina, né? Eles são mais disponíveis, o custo deles é menor em relação ao exame de DNA, mas eles são inespecíficos e muitas vezes pouco sensíveis. Ou seja, se você coletar esse material com a criança fora da crise, ela pode vir absolutamente normal. O paciente, às vezes, tem que estar em crise para você coletar isso, né? E precisa desse armazenamento especial, né? Então, essas são as vantagens e as desvantagens. Já os testes moleculares, os testes de DNA, né? Eles usam o sequenciamento de nova geração, então você tem rapidez, precisão na mutação, você faz diagnóstico e pode já encaminhar essa família para o aconselhamento genético com o geneticista, né? Quase que simultaneamente, né? Independe da presença de sintoma, mesmo com a criança fora de crise metabólica, você pode coletar o material e fazer o diagnóstico, e hoje em dia você faz até da saliva, né? Ou seja, você pode coletar saliva e mandar para o laboratório. O custo ainda é alto, mas vem caindo ao longo dos últimos anos, né? É um pouco menos disponível, né? E a grande desvantagem é que muitas mutações são desconhecidas, a gente ainda está fazendo isso. Então, isso gera muito essas situações de variantes de significado incerto, né? E essas variantes de significado incerto acabam gerando muito problema na interpretação desse resultado. Então, normalmente, a gente pode pensar assim, poxa, o método bioquímico e o molecular estão competindo, né? Um está brigando com o outro, quando, na verdade, eles têm que andar juntos. Na verdade, é a conjunção dos dois que permite um diagnóstico melhor para essa criança. E o teste do pezinho, né? O teste do pezinho no SUS, ele engloba só essas doenças com deficiência de biotinidase que entrou agora, mas acho que ainda não está implementada completamente, né? Santa Catarina tem galactosemia, né? E a gente tem na rede privada
uma gama de laboratórios, cada um faz do seu jeito. Então, no laboratório A, o teste ampliado inclui as doenças tais. No laboratório B, o plus inclui as mesmas doenças. E isso acaba gerando uma confusão danada e muita desinformação. Ah, mas ele fez o teste do pezinho completo, mas isso não cobre para muitas doenças, né? Então é meio complicado. Hoje em dia você já tem está começando a crescer a realização dos testes moleculares, tal do teste da bochechinha, eu detesto esse nome, mas enfim, o teste por saliva, né, que você pode fazer logo nos primeiros dias de vida, e aí pesquisa direta a mutação. Então, por fim, gente, por favor, acordem. Eu queria que vocês não esquecessem essas informações, tá? Erro inato não é raro, tá? Quando você pensa nele em conjunto, tá legal? Sempre pensar que no período neonatal as principais manifestações são encefalopatia aguda com sintomas sistêmicos graves, né? E esses sintomas sistêmicos graves englobam hipoglicemia, doença hepática, instabilidade hemodinâmica. Clinicamente, você não vai conseguir separar um do outro, a tirosinemia da fenilcetonúria ou de outra doença, da xarope do bordo, enfim, ou de uma acidemia orgânica, né? Esse processo diagnóstico ele é dividido em etapas de exames menos sensíveis, menos específicos para exames mais sensíveis e mais específicos. Coleta logo, guarda material, tá? Não perca a oportunidade de diagnóstico, tá bom? E no futuro não muito distante, a gente vai ter cada vez mais testes moleculares. E a associação do teste molecular, do teste de DNA, com os testes genéticos. Já tem laboratório fazendo as duas coisas juntas, tá? Você manda a urina para uma acilcarnitina e o sangue para o papel filtro, ele já faz o painel molecular de DNA e já faz o estudo metabólico simultaneamente, tá bom? Era isso que eu queria passar para vocês. Esse é o meu querido aí, o meu Gaudí, vestido de médico, tá bom? E que acabou de latir agora. E fica aí o meu e-mail para qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom? Muito obrigado. Boa noite. Excelente apresentação, Alexandre, muito boa, bem didática, muito legal mesmo. A gente está com a sala cheia agora, mais de 100 pessoas participando aqui. Queria dizer para vocês que as perguntas, as dúvidas, as discussões, a gente vai fazer uma mesa redonda depois da apresentação da Bruna, e aí depois o Alexandre volta para a gente fazer um debate, tá? Mais uma vez, excelente, Alexandre, Obrigado. como sempre, né? Obrigado. Então, agora eu gostaria de convidar a doutora Bruna Barros, que é mestre e doutoranda em Ciências Médicas pela UERJ, é especialista em Pediatria e Nutrologia Pediátrica pela Sociedade Brasileira de Pediatria, membro titular do Departamento Científico de Nutrologia Pediátrica da SOPERJ e uma grande colega e pediatra aqui do Hospital Universitário Gafreguinle, da Unirio. Então, a gente passa agora a palavra para a Bruna. Bruna, microfones e câmeras todas suas. Deu uma travada na sua câmera, Bruna, novamente. Tenta ligar e desligar para ver se... Desliguei e liguei, acho que foi agora. Isso, agora foi. Excelente. Toda a sua palavra. Bom, gostaria de agradecer o convite, falar que é uma covardia dar aula depois do Alexandre. Ele dá aula super bem. Esse tema realmente é um quebra-cabeça, mas que é gostoso montar conforme a gente vai achando as pecinhas, né? Então, espero contribuir de alguma forma para se tornar menos um desafio mais gostoso de se trabalhar. Então, como o Alexandre começou falando, né, erros inatos é um grupão de doenças, entre elas algumas em que a dieta vai fazer uma diferença muito grande. Então, eu como nutróloga, eu recortei, né, essa parte, esse grupo de doenças que vão ter na dieta a sua principal terapêutica. Então, as doenças do grupo 3, moléculas complexas, doenças de depósito, eu acabei não abordando na aula
porque ela já estava bem extensa. Então, eu trouxe para a gente começar um algoritmo do livro de erros inatos, assim, bem para quem está começando, que é o livro do Sadobré, porque ele é bem didático. Então, ele faz um algoritmo, né, e diante de um recém-nascido gravemente enfermo, uma das possibilidades diagnósticas é erro inato do metabolismo. E ele pede para a gente pensar primeiro naquelas doenças em que tem tratamento. Então, aquele erro inato com possibilidade de tratamento, em geral, a gente pode fazer por reposição enzimática, pensando em moléculas complexas, ou dieta. Então, são essas doenças que cursam com intoxicação, como as aminoacidopatias, acidemias orgânicas, defeitos de beta-oxidação, e as de defeito de produção de energia, algumas têm tratamento dietético, outras não. Então, dentro desse grupo, algumas se apresentam com encefalopatia metabólica, outras, o quadro mais importante são as crises convulsivas de difícil controle, outras, o que chama atenção é uma hipotonia muito grave, em outras, insuficiência hepática ou um quadro de colestase, ou insuficiência cardíaca ou hipoglicemia. Então, eu dividi a aula procurando falar desses sintomas. Então, se a gente está diante de um paciente gravemente enfermo, se ele tem um quadro que pode ser um erro inato do metabolismo, a gente tem, inicialmente, a primeira coisa é tentar colher a maior quantidade possível de exames, tanto os básicos, que foram aqueles que o Alexandre botou na enquete, né, uma gasometria, uma glicose, uma amônia, e solicitar urgência, e tentar pelo menos armazenar uma parte para a gente, talvez, se precisar, pedir os exames específicos antes de uma medida terapêutica. E aí, por que é importante a gente brigar por esse fluxo, né? Por que a gente tem que correr? Por que esses exames, a amostra crítica é tão importante? O Alexandre falou, mas eu acho que a gente tem que repetir sempre, que é mais fácil detectar alteração bioquímica na descompensação. Pacientes com erros inatos do metabolismo podem ter exames bioquímicos normais após as medidas iniciais de compensação. Então, se você tem um paciente com uma hipoglicemia e tem uma ausência de cetose, na hora que você corrige essa glicemia e não encontra cetose, você pode ficar na dúvida. Bom, será que eu estou colhendo essa urina tarde demais ou será que ele já não tinha cetose desde o início? A rápida suspeita diagnóstica já melhora o prognóstico. A gente vai ver que antes de ter um nome e um sobrenome daquela doença metabólica, a gente já pode fazer medidas para... Acho que entrou um... Estou retirando. Saiu. Tá. A gente vai ver que já melhora o prognóstico. E melhorar o prognóstico significa diminuir risco para evento catastrófico, ou seja, diminuir risco do paciente entrar em coma ou falecer. Além disso, diminui o risco de sequelas de órgãos nobres. Então, agora falando um pouco mais sobre esse quadro de encefalopatia metabólica, eu quero deixar assim, ele bem em destaque, porque frequentemente ele tem uma causa metabólica tratável. Então, diante de um recém-nascido gravemente doente, se tem uma hiperamonemia, se tem uma acidose metabólica com o anion gap aumentado, o anion gap a gente faz calculando o sódio menos o cloro menos o bicarbonato. Acima de 16, eu já tenho que ficar atenta para uma possibilidade de uma causa de acúmulo de ácidos orgânicos. Pode ser o lactato também aumenta o anion gap, mas se eu tenho uma acidose metabólica com anion gap alto e um lactato tocado ou um lactato normal,
eu tenho que pensar que existem outros ácidos orgânicos que podem estar aumentados e eu não consigo detectar na gaso. Então, é uma pista para a gente pensar numa acidemia orgânica. E aí eu botei um asterisco na palavra hiperamonemia, porque recentemente eu fiz uma enquete e, em média, eu não conhecia esse programa do Alexandre. Agora que eu conheço, na próxima aula eu vou colocar essa enquete na aula. Mas eu fiz a enquete nas redes sociais e, em média, aqui no Rio, a gente demora de 7 a 15 dias para ter o resultado de uma amônia. Então, isso é muito, né? Por mais que a gente saiba que todos os, assim, não é um problema nosso aqui do Brasil, aqui do Rio, mas a gente tem que brigar para ter uma amônia à beira do leito, ou o mais rápido possível. Porque só com essas informações, né, hiperamonemia, uma acidose metabólica com anion gap mais alto, a gente conseguiria melhorar o prognóstico desse paciente. Como a nossa realidade não é essa, a gente não consegue ter amônia muitas vezes nem no mesmo dia, né, que está na mesma hora, eu queria reforçar assim, uma pista diagnóstica, é um paciente grave que ele parece séptico, você vai colher uma gasometria e ao invés de uma acidose metabólica com lactato alto, você vai ver uma alcalose respiratória. Esse paciente tem uma dificuldade respiratória, tem uma taquipneia com inspiração profunda. Essa é uma grande pista para a doença do ciclo da ureia. Porque a amônia, quando muito elevada, ela tem essa característica, né, de levar esse quadro de taquipneia com inspiração profunda. Então, essa gaso com alcalose respiratória está presente em até 50% dos recém-nascidos com doença do ciclo da ureia. Então, não é o ideal é sempre a gente ter amônia, porque isso até iria guiar o nosso melhor manejo, mas na falta de uma amônia imediata, a alcalose respiratória num paciente gravemente enfermo, com esse padrão respiratório, lembra da amônia, corre, leva no laboratório do lado, que não tá, sabe, assim, é briga mesmo, porque cada minuto vai fazer a diferença. Então, para reforçar que exames simples iniciais podem ajudar a gente nessa identificação do recém-nascido com encefalopatia metabólica, eu trouxe esse quadro para mostrar que uma gaso, uma glicose, uma amônia e um EAS já vai ajudar a gente a diferenciar se é uma acidemia orgânica, se é uma doença do ciclo da ureia, se é uma doença da urina do xarope de bordo. Se a gente conseguir os exames específicos, ajuda ainda mais, né? O perfil de aminoácidos no plasma, ele vai ajudar a identificar não só as aminoacidopatias, mas também consegue ajudar as doenças do ciclo da ureia, algumas aciduras orgânicas. O perfil de acilcarnitina no plasma, a gente conseguiria ver alterações compatíveis que aparecem nas aciduras orgânicas, nos defeitos de beta-oxidação. Esses dois, perfil de aminoácidos no plasma e perfil de acilcarnitinas no plasma, a gente pode fazer com papel filtro. E aí, só voltando um pouquinho na aula do Alexandre, quando ele falou do teste do pezinho ampliado, que cada laboratório tem o seu nome, para a gente que quer procurar doença metabólica, erros inatos do metabolismo tratáveis, é importante que esse teste do pezinho ampliado contemple esses dois perfis, perfil de aminoácidos no plasma e perfil de acilcarnitinas no plasma por espectrometria de massas em tandem. Então, esse é o famoso perfil tandem que vai buscar essas doenças tratáveis que podem cursar com encefalopatia metabólica ainda no período neonatal. Além disso, o perfil de ácidos orgânicos vai ajudar na identificação de qual acidura é orgânica. E aí, só lembrando que é importante a gente colocar no pedido esses dados, tanto sobre a dieta, esse paciente está em jejum, está em parenteral, está em leite materno,
medicamentos, a história clínica e se teve algum resultado alterado anteriormente. Eu sempre dou o exemplo do aumento da C8-acilcarnitina, que é uma alteração que vai aparecer no perfil de acilcarnitinas. Por quê? Se a gente for olhar, a C8-acilcarnitina vai estar alterada no defeito de beta-oxidação de cadeia média. Mas também vai estar alterada se esse paciente tiver acabado de receber dieta, porque em geral a dieta para o pré-termo ou a fórmula, algumas fórmulas, vai ter TCM numa quantidade mais elevada na composição. E o TCM funciona como um ácido graxo de cadeia média que vai se ligar à carnitina e vai aparecer aumentado C8-acilcarnitina no plasma. E o ácido valproico, que é um anticonvulsivante que funciona como um ácido orgânico, ele também vai aumentar a C8-acilcarnitina. Tá? Então, é importante a gente sempre detalhar, até para facilitar a nossa interpretação com o resultado desses exames. Então, a gente está diante de um paciente com encefalopatia metabólica. Na maioria das vezes, vai se tratar, quando a gente pensa em erro inato do metabolismo, vai se tratar de doença do ciclo da ureia, ou aminoacidopatia, ou uma acidemia orgânica. Então, inicialmente, aquelas medidas, né, de suporte ventilatório, ressuscitação volêmica, lembrando da amostra crítica, sempre tentar colher o laboratório antes de iniciar, por exemplo, uma infusão de glicose. Zerar a dieta, e aí zerar a dieta enteral e parenteral, para a gente tentar diminuir o aporte de proteína para esse paciente, e aí tentar diminuir o grau de intoxicação para ele. Lembrando que se o paciente estiver em condições de receber dieta por via enteral, a gente poderia fazer uma dieta livre de proteína, ou seja, fazer módulos, né? Combinar com a nutrição. Olha, a gente vai fazer durante 24 horas uma infusão de maltodextrina com TCM para esse paciente. Não daria para a gente fazer isso por muito tempo, senão esse paciente vai evoluir com carência de micronutrientes. Mas seria uma medida caso esse paciente tivesse condições de receber dieta por via enteral. A ideia nesse momento é a gente zerar, principalmente proteína, porque as principais doenças que envolvem encefalopatia metabólica, o principal componente é ou a proteína total ou algum aminoácido. E HV com a TIG alta, no recém-nascido, a gente geralmente tenta ficar entre 8 a 10 miligramas por minuto. Em geral, quando precisa de TIGs maiores, né, 12, de forma persistente, a gente tem que pensar em causas endócrinas, mas defeito de beta-oxidação a gente pode precisar de uma TIG mais alta, mas em geral não faz esse quadro de encefalopatia metabólica, a não ser que tenha uma hipoglicemia muito grave. Então, pensando nessas doenças, né, doença do ciclo da ureia, aminoacidopatia, acidemia orgânica, em geral uma TIG entre 8 e 10 é suficiente. É suficiente para quê? Né, esse paciente pode não ter hipoglicemia, mas eu tenho que inibir a lipólise, eu tenho que diminuir o catabolismo desse paciente. Então, em certas situações, além de uma HV com TIG alta, eu vou ter que começar a insulina para esse paciente, porque eu tenho que promover o anabolismo. Esse paciente pode piorar, né, o quadro metabólico dele com catabolismo. Então, a glicemia aqui, a taxa de infusão de glicose aqui é fundamental para isso. E aí a gente vai fazer o controle de destro com 30, 60, 120 minutos, de hora em hora, porque eu vou falar no próximo slide, é importante a gente ver como é que vai se comportar essa glicemia. A amônia, quando a gente tem a sorte de conseguir ela de forma rápida e dinâmica, né? A gente tem como medicação de escolha aqui no Brasil o benzoato de sódio. Eu trouxe as doses, assim, acho que é importante a gente ter uma noção. Quando a gente vai olhar o guideline fala para começar com 50 miligramas quilo dia, mas lá fora eles têm opção de medicação venosa, que a gente não tem aqui.
Então, aqui no Brasil, a gente começa até com doses mais altas, porque vai fazer de forma fracionada pela sonda nasoentérica, por exemplo. Ou por via oral, se o paciente tiver condições. E se não tem o diagnóstico, você pode fazer um teste com 50 miligramas de arginina também. Você só não vai fazer se você já souber que ele tem argininemia, que é uma causa de doença do ciclo da ureia. A diálise, a gente vem mudando um pouco a indicação, assim, estudos mais recentes estão indicando a diálise até mais precocemente, quando a amônia fica persistentemente acima de 180, mas isso ainda não é um consenso, né? Até então, amônias acima de 300 a 400, ou se ela não diminuir após as medidas iniciais com um benzoato, você está autorizado a iniciar a diálise. No caso específico de doença da urina do xarope de bordo, você pode fazer também quando os níveis de leucina estão acima de 20 miligramas por decilitro. Idealmente, hemodiálise ou hemofiltração, mas que na realidade da UTI neonatal, muitas vezes é difícil por dificuldade de acesso vascular. Então, é melhor a diálise peritoneal do que nada, sabendo que uma maior eficiência seria com essas outras opções, né? Uma hemodiálise, uma hemofiltração. Se você tem, além do aumento da acidose metabólica e do aumento do anion gap, um ácido lático normal nesse paciente com encefalopatia metabólica ou só tocado, a gente tem que pensar, a nossa primeira hipótese vai ser uma acidemia orgânica. E aí o que a carnitina vai fazer? Ela vai se ligar ao ácido e vai eliminar ele na urina. Então, a gente pode fazer um teste terapêutico, uma prova terapêutica para tentar diminuir esse substrato, esse produto tóxico, fazendo carnitina de 100 a 200 miligramas quilo dia. Aqui no Brasil, a gente também não tem apresentação venosa da L-carnitina. Então, eu sugiro sempre a tentar ficar até 100 miligramas quilo dia, porque doses acima de 100 costumam dar diarreia. Esses pacientes costumam não tolerar doses muito maiores do que 100. E aí a gente sabe que a diarreia pode ser um fator que pode gerar catabolismo, pode gerar uma descompensação metabólica. Então, tem sempre que fazer um ajuste fino, tem que sempre ir tateando esse paciente mesmo. A vitamina B12 entra se a gente estiver pensando numa acidemia metilmalônica, né? Tem algumas formas de acidemia metilmalônica que respondem a B12 intramuscular, que não necessariamente está contraindicada a dieta restrita em proteína. Claro que num primeiro momento você vai zerar a dieta porque é uma situação dentro de uma doença que é rara, de um grupo de possibilidades. Mas fazer a vitamina B12M, você pode melhorar o prognóstico desse paciente. Lembrando que, para facilitar o diagnóstico, é importante, antes de fazer a B12M, é interessante dosar a B12, dosar uma cisteína no plasma, além daqueles outros que a gente já comentou, perfil de aminoácidos e de acilcarnitinas no plasma e ácidos orgânicos na urina. Então, agora, a situação é outra. A gente tem um paciente com encefalopatia metabólica, uma acidose metabólica, anion gap aumentado e um ácido lático persistentemente aumentado. Eu já fiz ressuscitação volêmica, esse paciente não está mais chocado, ele está urinando, a PA estabilizou, mas está lá com lactato acima de 3 milimol por litro ou acima de 27 miligramas por decilitro. E aí eu tenho que pensar em alguma doença mitocondrial. Nesse momento, é melhor, ao invés de aumentar a insulina ou associar a insulina, diminuir a TIG para ver se esse paciente vai responder com uma melhora da acidose metabólica. Lembrando que muitas vezes a gente vai precisar tratar a reposição, fazer reposição de bicarbonato, mas se esse paciente tiver hiperamonemia, a gente tem que ir com muita cautela,
porque a reposição de bicarbonato aumenta o risco de edema cerebral nos pacientes com hiperamonemia. Poxa, mas eu não sei se tem hiperamonemia. Então, assim, se o paciente tem sinais clínicos, né, vômitos repetidos, irritabilidade, sonolência, uma taquipneia, inspiração profunda, faça uma reposição de bicarbonato com mais cautela. O prognóstico, quando a gente pensa em acidemia lática por doença mitocondrial, é bem mais reservado do que outras doenças metabólicas. E aí, alguns autores, serviços, orientam teste terapêutico porque você pode ter uma mutação da deficiência do complexo piruvato desidrogenase responsiva à tiamina, responsiva à dieta cetogênica. Para defeitos do complexo 1, a riboflavina pode ajudar, a biotina se for uma deficiência da piruvato carboxilase. Essa parte aqui eu já acho mais para o nutrólogo, né? Eu acho que para o intensivista neonatal seria essa primeira parte. Você está com um paciente que está mantendo hipoglicemia, acidose lática, você está aumentando o TIG, cogitando começar até uma insulina para conseguir ver se promove um anabolismo para esse paciente. Então, vale pensar em doença mitocondrial. De novo, briga. Por que a gente tem que brigar para que seja esse fluxo? Quando a gente zera a dieta, e aí dieta enteral, dieta parenteral, né, ou seja, zera a oferta de proteína, eu estou diminuindo a formação de metabólitos tóxicos de origem externa. Quando eu estou dando uma HV com TIG alta, eu estou diminuindo o catabolismo e estou diminuindo a formação de metabólitos tóxicos de origem interna. E quando eu faço o benzoato, a diálise, a carnitina, eu estou aumentando a eliminação desses agentes tóxicos. Quando a gente vai pensar em retornar à dieta, em geral, a gente tenta não deixar esse paciente zerado de proteína por mais de 48 horas. A reintrodução tem que ser gradual, com uma dieta hipoproteica, né, quando a gente está pensando em doença do ciclo da ureia, acidemia orgânica, aminoacidopatia. E aí, para lembrar que não faz diferença se a proteína é intacta, se é hidrolisada ou se vai ser por fórmula de aminoácidos. E caso esse paciente fique bem e volte para o seio materno ou volte a receber leite materno ordenhado, não adianta fazer dieta na mãe, né? A dieta, o controle tem que ser com a dieta para o próprio recém-nascido. Quando o quadro mais importante são as crises convulsivas de difícil controle, né, não responde aos anticonvulsivantes convencionais, é importante a gente lembrar que algumas deficiências do metabolismo da vitamina B6, ou do ácido folínico, ou da biotina, podem ter como apresentação crises convulsivas de difícil controle no período neonatal. Eu trouxe um algoritmo que tem no UpToDate, eu não sei se o Alexandre até depois pode sugerir algum algoritmo melhor, mas assim, geralmente quando chega nessa fase, eu trabalho em conjunto com o neurologista e a gente vai tateando. Uma outra dificuldade na prática seria eletroencefalograma contínuo, para ir acompanhando, para ver se tem resposta primeiro com a peridoxina, depois com o peridoxal, depois com o leucovorin, né, que é o ácido folínico, e a biotina, muitas vezes a gente já tem o resultado do teste do pezinho, não precisaria fazer a prova terapêutica. Lembrando da deficiência de GLUT1, que pode se apresentar na fase de lactente jovem, até ali no finalzinho do período neonatal. E aí lembrar que a glicose vai estar normal no sangue e baixa no líquor, e a dieta cetogênica pode melhorar o prognóstico desse paciente. Então, quanto mais cedo a gente iniciar, melhor. Lembrando que crises convulsivas de difícil controle é um grande desafio, né? Então, muitas epilepsias de origem genética, defeito de canal, podem começar a apresentar, podem começar a sua apresentação no período neonatal ainda, não só erros inatos do metabolismo. Então, acho que aqui é uma situação bem
Nossa, as palavras fogem. Assim, que exemplifica bem o que o Alexandre falou no final da aula dele sobre bioquímica e exames genéticos andarem de mãos dadas, né? Muitas vezes o ideal é você fazer a investigação até de uma vez. Na suspeita de doença metabólica, a gente vai evitar algumas medicações. Valproato, eu nem acredito que seja muito utilizado no período neonatal. E o hidrato de cloral também, acho que vem caindo o uso nos últimos anos, mas eu acho que vale o registro dessas informações aqui. Quando o quadro é de hipotonia grave, mimetizando doença neuromuscular, algumas causas são tratáveis, né, como a deficiência de carnitina, defeito de beta-oxidação, defeito de transporte da vitamina B2, defeito do metabolismo da coenzima Q10. Então, também é um exemplo em que o perfil bioquímico, incluindo aqui a carnitina total e livre, que a gente ainda não tinha falado, perfil de acilcarnitinas, cai muito bem com o painel genético juntos. A gente pode suplementar a carnitina também e fazer um teste terapêutico com a riboflavina, que é a vitamina B2, com a coenzima Q10, mas lembrar, né, que algumas doenças metabólicas que cursam com hipotonia não têm ainda um tratamento ou não vão responder a esses tratamentos. Né, algumas doenças mitocondriais, algumas desordens de neurotransmissores. Então, por isso que a investigação genética também vai complementar esse manejo. Em relação à insuficiência hepática, classicamente a galactosemia pode se apresentar como uma insuficiência hepática, colestase. Então, para lembrar, né, que é uma contraindicação ao aleitamento materno e que a gente tem que usar uma fórmula, quando a dieta enteral for liberada, em que o carboidrato não seja lactose. Então, pode ser uma fórmula extensamente hidrolisada sem lactose, uma fórmula de aminoácidos, mas é importante que não tenha a lactose. E algumas medidas específicas para o paciente com insuficiência hepática, né? Plasma para distúrbio de coagulação. A tirosinemia é uma outra doença que pode cursar com insuficiência hepática. Geralmente é um quadro mais tardio, né, após a 3ª semana de vida. Tem o NTBC como um medicamento que pode auxiliar no manejo. Também não acho que seja uma medicação de tão fácil acesso. Eu, pelo menos, quando precisei, tive dificuldade em conseguir. E, nesse caso, a gente tem que fazer uma restrição na dieta, uma restrição de proteína na dieta, né? Principalmente de 2 aminoácidos, mas, num primeiro momento, a gente começa iniciando a restrição da proteína e vai acompanhando com o perfil de aminoácidos para fazer esses ajustes. Também medidas específicas para insuficiência hepática podem ser necessárias. Lembrando que essas duas doenças têm um risco maior para sepse. Então, o Alexandre até falou na aula dele, né? Geralmente o paciente chega grave, a primeira coisa que a gente tem que pensar realmente é em sepse, que é o mais comum. Mas lembrar que a sepse o erro pode ser confundido com um quadro de sepse e a sepse pode piorar um quadro de erro inato do metabolismo. E, classicamente, o paciente com galactosemia faz infecção, por exemplo, por E. coli. Insuficiência cardíaca. Dos erros inatos do metabolismo tratáveis, defeito de beta-oxidação, classicamente, pode cursar com cardiomiopatia e anormalidade de condução. Lembrar que o principal exame, então, é o perfil de acilcarnitinas, já que a hipoglicemia pode ser um evento tardio. Estou ouvindo com eco. Deixa eu ver, acho que melhorou. Na suspeita, a gente já pode fazer uma dieta enriquecida com glicose e hiperfracionada, né? Evitar jejum para esse paciente. Restringir gordura. Caso a gente pense, tenha dúvida se é um MCAD ou não, não cabe suplementar com TCM. Se a gente já sabe que é um defeito de beta-oxidação de cadeia longa, está autorizado restringir gordura e suplementar com TCM. Lembrar que na impossibilidade de via interal, HV com TIG alta.
e atenção para possíveis deficiências secundárias, já que a gente vai ter que restringir gordura. A gente pode ter deficiência de vitaminas lipossolúveis e de ácido graxo essencial. A L-carnitina ela pode ser espoliada na urina, então alguns pacientes precisam também de uma suplementação por uma deficiência secundária da carnitina. Nosso último grupo de doenças de apresentação, deixei a hipoglicemia por último, para a gente falar um pouquinho com mais detalhes, assim como a encefalopatia metabólica, que foi o primeiro. Em relação à definição, né, os pacientes sintomáticos com menos de 40 nas primeiras 24 horas de vida, menos de 50 entre 24 e 48 e menos de 60 após as 48 horas de vida. É uma situação prevalente, acontece em mais ou menos 15% dos recém-nascidos de risco, e as etiologias são diversas. Então, eu separei algumas pistas para a gente pensar em erros inatos do metabolismo, como justificativa para essa hipoglicemia neonatal. Então, em geral, ela não vai estar sozinha, né? Em geral, vai ser uma hipoglicemia com uma acidose lática ou com uma ausência de cetonúria, ou em associação com uma hiperemonemia, ou dentro de um quadro de comprometimento mais sistêmico, seja com insuficiência cardíaca ou hepática. E, principalmente, a hipoglicemia neonatal por erro inato do metabolismo, em geral, ela é mais recorrente do que persistente. Claro que, às vezes, a doença não lê o livro, mas aquele paciente que tem períodos de melhora, piora, com dieta, sem dieta, é uma pista para a gente pensar em causa metabólica relacionada a erros inatos do metabolismo. Ou um quadro de hipoglicemia mais tardia, né? Passando ali daquela fase de transição do período fetal para o neonatal, esse paciente começa a ter episódios de hipoglicemia. Isso pode ser uma pista de que seja um erro inato do metabolismo. E uma outra situação mais específica é aquela hipoglicemia após a dieta, já que a leucina pode ser um gatilho para hiperinsulinismo, e aí a gente tem aquela síndrome de hiperinsulinismo com hiperamonemia. Em geral, os pacientes não têm uma amônia muito elevada, mas já pode ter um comprometimento neurológico importante. Algumas doenças, então, a galactosemia, ela vai ter uma insuficiência hepática, uma colestase associada. Defeito de gliconeogênese, em geral, tem, além da hipoglicemia, acidose metabólica, uma cetose. Defeito de beta-oxidação, insuficiência cardíaca, ausência de cetose, e a hipoglicemia, lembrando, pode ser um evento tardio. As acidemias orgânicas, a hipoglicemia é um achado secundário, então a acidose metabólica com onion gap, hiperamonemia, vai chamar mais atenção do que a hipoglicemia. Lembrando que a doença mitocondrial, eu botei ela em itálico, porque em geral a gente não tem muito o que oferecer em termos de tratamento dietético, mas é importante um diagnóstico precoce até para a gente avaliar, para encurtar aquela angústia que é ter um diagnóstico, né? Em relação às medidas específicas, não muda muito, bolo de glicose, mas infusão contínua, lembrando sempre da amostra crítica, e eu acho que para a hipoglicemia neonatal é um dos mais importantes, né? Lembrar de colher glicose, insulina, cortisol, GH, amônia, acilcarnitinas, substâncias redutoras e corpos cetônicos na urina, pelo menos. E a TIG necessária também pode ser até uma pista, porque em geral as doenças, os defeitos de gliconeogênese vão precisar de TIGs ali em torno de 7, 8, que é equivalente à taxa de produção hepática. Os defeitos de beta-oxidação geralmente vão precisar de TIGs um pouco mais altas, mas em geral TIGs em torno de 12, necessitando de hidrocortisona, a gente tem que pensar em causa endócrina. Né? Então, esse parecer também é um parecer de dobradinha. A alta da UTI neonatal é quando o paciente estiver recebendo uma dieta que ele vai fazer em casa, tendo estabilidade clínica e bioquímica, mesmo que a gente não tenha o nome ou sobrenome da doença. E lembrar de oferecer para esse paciente as orientações para a situação de urgência,
que em casa ele vai ter um passo a passo do que fazer, e caso não melhore, ou caso ele já se apresente com uma situação grave em casa, ele deve ser encaminhado para emergência com a sua carta de emergência, que deve ter um breve resumo da doença e um protocolo das medidas gerais e específicas e o contato do médico responsável. Então, assim, diante de um recém-nascido gravemente enfermo, a gente tem que pensar em inato do metabolismo. A nossa realidade laboratorial é muito cruel, né? Não permite que a gente siga ali os guidelines, então a gente tem que se antecipar e nos guiar por exames básicos, assim, antes mesmo de ter exames específicos. E eu acho que essa briga tem que ser de todos, assim. A amônia é uma coisa que eu não me conformo, ela custa R$15 no laboratório e a gente não consegue. É fundamental trabalhar em equipe e ter um líder é importante para esses ajustes finos. Faz ou não faz o teste terapêutico, diminui ou não diminui a TIG, começa a dieta, como é que começa? E aqui eu trouxe um vídeo para mostrar a diferença assim, do impacto do tratamento no período neonatal. Esses 2 pacientes têm acidemia glutárica tipo 1. Esse paciente, ele teve o diagnóstico em torno dos 6 meses de idade, já depois de uma crise metabólica. E ele rapidamente foi suspeitado, foi até um paciente que eu tenho em comum com o Alexandre. O Alexandre pensou logo em inato para ele, só que ele teve um diagnóstico depois dos sintomas, né? E o impacto disso foi um paciente com sequela, mesmo tendo um diagnóstico no primeiro momento que ele se apresentou com crise. Já esse paciente aqui teve o diagnóstico no teste do pezinho ampliado. Então, eles com a mesma idade, né? Esse na cadeira de rodas e se alimentando por uma gastrostomia, e esse menino com 1 ano e 4 meses, andando, comendo pela boca, porque teve o seu diagnóstico no teste do pezinho. Então, ele segue na dieta e tem uma vida muito próxima do normal. Então, acho que a gente tem que sempre pensar em inato do metabolismo. Algumas doenças são tratáveis, algumas por manejo dietético, outras por reposição de produtos, outras por administração de enzimas, mas quando é tratável, a gente tem que pensar e agir rápido. Acho que é isso, eu tentei deixar a aula prática, assim, tentei me colocar na UTI neonatal, né, diante de um paciente, e eu acho que agora a gente pode conversar um pouco para ver se ficou alguma dúvida, alguma situação mais geral, porque eu acho que cada paciente vai ter que ser visto assim como um quebra-cabeça mesmo, né? O que está faltando, o que está sobrando, qual peça que tem que ser encaixada para esse paciente deslanchar. Acho que é isso. Tentei não falar muito. Muito bom, Bruna. Parabéns pela apresentação. Muito boa também. As 2 apresentações excelentes, né? Bem didáticas e elucidativas. Mesmo com o Alexandre vendendo peixe, a Bruna vendendo peixe, continuo achando um tema bem difícil, mas apaixonante, né? Muito legal a apresentação e muito legal o tema trazido pelo Departamento de Perinatologia, para que a gente possa fazer uma discussão depois dessas brilhantes apresentações, né? A gente podia, Fábio, estar abrindo agora para as pessoas fazerem as perguntas pelo chat. Pelo chat, isso, né? aí. Bruno, eu acho que a gente sempre esbarra, né, a maior dificuldade que a gente tem no diagnóstico, no manejo dos erros inatos de metabolismo em relação aos exames, né? Nem sempre a gente consegue ter dentro da condução realizar todos os exames que a gente quer, né? A amônia, né, a gente, como você falou, tem uma dificuldade muito grande, é um exame extremamente barato,
né? Mas a gente tem uma dificuldade muito grande, às vezes, de conseguir coletar o material, ter tempo hábil para enviar, para realizar a amônia, né? Porque a gente sabe, às vezes, que o laboratório que a gente está, ele não faz a amônia. Eu queria ouvir de você, dentro da tua experiência e de todo esse contexto, né, quando você, né, a gente tenta na condução, tenta a realização dos exames, né, a gente sabe que a gente perde, às vezes, um prazo, né, precioso tentando autorização desses exames, principalmente, às vezes, a nível privado, né? Hoje em dia, dentro do serviço público, né, o que você daria de orientação para onde a gente conseguiria remeter, né, os exames dentro do cenário público para a gente ter uma maior eficiência no diagnóstico? Gustavo, desculpa só um instantinho, Bruno, antes. É só para trazer a primeira pergunta que foi feita lá durante a palestra do Alexandre pela doutora Cristiane, quando o Alexandre estava falando da triagem, né, dos erros inatos, e acredito que agora, quando a Bruna entrou também, a Cristiane perguntou se os convênios pagam e autorizam esses exames de triagem dos erros inatos. E aí, assim, entra tanto na triagem no particular, dos convênios, né? E aí, trazendo a pergunta do Gustavo agora, essa investigação no Sistema Único de Saúde, no SUS. Os convênios, alguns cobrem, outros não. Em geral, os convênios mais importantes, mais top, eles acabam cobrindo. Mas, via de regra, muitas vezes é a família que paga, né, Bruna? Você tem... Como é que é isso? Vou falar como mãe recente. Gastei um rim fígado nesses exames. É muito caro mesmo. A gente... porque, assim, minha proposta é trocar o chá revelação, o chá, não sei das quantas, por o chá teste do pezinho ampliado, porque é caro. A maioria dos planos não cobre. Eles falam que cobrem, e aí quando a gente vai ver, cobre assim para 5 doenças a mais. Então, assim, para a gente que trabalha com erro inato do metabolismo, não ajuda. Outra coisa, faz perfil de aminoácidos nesse teste do pezinho ampliado. Qual técnica? Porque a maioria dos testes que são cobertos pelo plano, o método é cromatografia em camada delgada, que é uma tecnologia, assim, bem antiga, que dá muito falso positivo, falso negativo. Então, Tandem é o nosso padrão ouro para pesquisa bioquímica no teste do pezinho. E não vê todos, né, Bruna? A cromatografia delgada não vê todos os aminoácidos. Sim, Às vezes é só um perfil qualitativo, aí diz assim, isso, não compatível com aminoacidopatias, assim. Mas não é um perfil qualitativo, genérico, não é uma coisa, como a Bruna falou, um tandem, né? Um quantitativo bem feito, né? Saiu até um trabalho recente, acho que desse mês ou do mês passado, comparando o perfil tandem como teste de triagem e teste genético como teste de triagem. Porque, a princípio, a gente poderia pensar, é até melhor um teste de triagem e tal. Mas, a princípio, o tandem ganhou. O teste genético ficaria como complementar. Ao invés de você repetir a bioquímica que deu alterada, a ideia seria já repetir com um teste genético. Você ganharia esse tempo. Mas a primeira linha, o ideal é você fazer tandem. Tandem para aminoácido e tandem para acilcarnitina. A maioria dos planos que cobre tandem, cobre só para aminoácido. Então, tem que lembrar da acilcarnitina. A acilcarnitina é super importante para ver acidemia orgânica, defeitos de beta-oxidação, que tem apresentação no período neonatal e no lactente, né, com muita frequência. Então, vale a pena. Mas alguns planos sim, outros não. Já respondendo a pergunta do Gustavo, eu estou aqui procurando. A PAI São Paulo, ela tem um projeto. Estou aqui digitando, não sei se vocês estão conseguindo ver a minha tela ou não, mas eu vou ver aqui o nome e eu vou falar para vocês. Não, você teria que compartilhar. Tem que compartilhar, Bruno. Eu vou chegar aqui
É Instituto Jô Clemente. É o site da APAE de São Paulo. Vocês estão conseguindo ver? Vai compartilhar agora, pode colocar. Tá. Entrei aqui, né? Teste do pezinho. Tá? Então, ó, Instituto Jô Clemente, teste do pezinho. É que meu computador, gente, vocês vão me desculpar, ele tá muito ruim. Mas esse é pelo SUS, Bruna? É pelo SUS. Então, assim, eu não vou mostrar no computador, porque meu computador tá devagar, quase parando. Mas a ideia tem uma ficha que você vai preencher e vai dizer quais são os sinais e sintomas do seu paciente. Se ele preencher critérios para suspeita de erro inato metabolismo, até antes de eu entrar de licença maternidade, ele dava uma resposta. Beleza, aceitamos a amostra. E aí ele faria essa avaliação para você. Claro, não é rápido, mas é mais rápido muitas vezes do que a autorização de convênio, né? E alguns pacientes nem têm essa possibilidade. Então, seria assim, o caminho que eu encontro para os pacientes que não podem pagar em torno de R$1.000, né? Um perfil tandem, mais ou menos. 800 a R$1.000, perfil tandem de S-carnitinas e mais ácidos orgânicos na urina. Tem também o HCPA em Porto Alegre, que também faz pelo SUS. E é mais ou menos parecido com isso. Você precisa mandar as informações para eles e aí, preenchendo os critérios, eles recebem. Eles fazem esses metabólicos todos. As acilcarnitinas, os aminoácidos e o ácido orgânico também. Eu não sei se eles ainda estão recebendo. Não. Porque, assim, às vezes recebe, às vezes não recebe. Então, é sempre bom checar. A dúvida é que, assim, que temos muitos, né? Acredito que seja a dúvida de vários. A gente geralmente mandava para Porto Alegre, a Bruna está trazendo uma nova possibilidade para a gente, depois de um contato, como enviar esse material para esses locais que podem fazer o exame, né? Posso? Quer que eu responda essa ou escuta a próxima? Eu posso falar uma coisa também antes, Laura? Olha só, eu tenho conseguido uma ajuda bacana lá na rede de Renato de Metabolismo, Rede Renato de Metabolismo Brasil. A gente se cadastra. De Porto Alegre. Isso. A gente se cadastra nela, né? Recebe uma senha e eles fazem, não fazem muitos por mês, mas fazem alguns. E assim, eles vão caminhando com os exames até fazer o diagnóstico. Eu tive recentemente uma criança com xarope do bordo, que eles não só fizeram um diagnóstico, né? Fizeram um diagnóstico genético, como eles receberam a criança, ela está num programa lá de transplante. Então, eu acho que eles são bem bacanas também, eu acho que dá para a gente se contactar. É grátis também, eu uso para os pacientes do estado. Eu tenho mandado para eles algumas coisas. Eu fiz uma notificação ao Diego da Soperge, que está aqui com a gente. Eu acho que as pessoas não estão conseguindo mandar mensagem pelo chat, por algum motivo. Eu acho que o chat não consegui também não. Travou. Né? Então, eu acho que assim... Aqui tem aquela opção, Guga, de levantar a mãozinha aqui na conversa. Talvez, se alguém queira participar, pode botar na opção aqui de porque a pessoa levanta a mão e a gente abre. Isso, abre para a pessoa se manifestar, como a Laura fez brilhantemente agora. Agradeço a Laura. Sempre que a gente perturba o Alexandre aí, né, gente? Eu perturbo um bocado você, Alexandre. Laura, é sempre um prazer. Estou adorando te ver aqui, viu? Deixa eu só... Esse tamaninho assim, eu estou adorando te ver. Deixa eu só fazer a perguntinha da Maria Eduarda, que ela pediu para perguntar à Bruna, para a Bruna falar um pouquinho mais sobre o teste da bochechinha, né? Como é feito e indicação. O teste da bochechinha é a triagem molecular. Então, é um swab, você vai fazer uma escovinha, né? Mucosa de bochecha de um lado, do outro.
envia para o laboratório. A indicação, a princípio, é complementar o teste do pezinho bioquímico. Algumas causas de hipotireoidismo congênito não é contemplada nesse teste molecular. E, além disso, teoricamente, ele demora mais para ficar pronto do que um teste bioquímico, né? Ele pode demorar de 21 a 28 dias para ficar pronto. Na minha prática, assim, eu tenho usado muito ele para confirmação de alteração bioquímica. Então, assim, antigamente, vou dizer, 3 anos atrás, a gente tinha um exame alterado, a gente pedia outro, né, para falar, bom, vamos ver se é isso mesmo, como é que tá. Agora, a gente faz um exame bioquímico alterado, a tendência é já pedir um teste da bochechinha. Para vocês terem uma ideia, um dos laboratórios que os pacientes fazem muito, que é um laboratório de São Paulo, você pode mandar pelo correio, é R$ 1.200. Quando o paciente tem que pagar uma análise bioquímica, às vezes fica muito parecido. Tem um laboratório aqui no Rio que faz as análises em conjunto. Aí eu acho que eles cobram em torno de R$ 3.500. E aí uma vantagem seria que eles incluem doenças mitocondriais nessa parte de investigação genética. Então, dependendo do que você esteja pensando, assim, se for um paciente muito grave, com comprometimento de glicose, amônia, acidose, você está perdido, de repente valeria a pena esse que é mais completo, que inclui também doenças mitocondriais. O teste da bochechinha, ele já ficaria mais para as doenças tratáveis, né? Então, a gente identifica mutações do ciclo da ureia, sinemias orgânicas, defeitos de beta-oxidação, mas não veria doenças mitocondriais, porque, a princípio, não são tratáveis. Muito bom, Bruno, excelente. E o teste da bochechinha, posso complementar? Pode, claro. Ele não é só para erro inato, ele também vê outras doenças genéticas. Sim. Ele é um teste de DNA, é um teste molecular, e é a saliva que usa, né? O Laboratório de São Paulo chamou de bochechinha. Eu confesso a vocês, eu tenho verdadeiro pavor a esses nomes. Pezinho, bochechinha, orelhinha, linguinha, eu acho isso coraçãozinho, eu acho que a gente tem que falar teste de triagem metabólica, teste de triagem de DNA molecular, teste de triagem, enfim. Mas essa coisa de bochechinha eu não gosto muito, não. Mas o laboratório que criou isso, que lançou essa ideia, que foi esse de São Paulo, eles lançaram com esse nome até no mercado, teste da bochechinha. E está pegando a onda, mas ele é que chama de teste da bochechinha. Os outros laboratórios você pode fazer uma triagem parecida de outra forma, às vezes até no próprio sangue. E ele também, e como a Bruna falou, ele não pega hipotireoidismo congênito, muitas vezes, porque às vezes é de causa ambiental, não é de causa genética, enfim. Então, ele é sempre complementar, ele não substitui a triagem bioquímica, né? Sim. Ele tem que agir sempre em conjunto, né? O Alexandre, deixa eu trazer uma outra colocação aqui, uma dúvida que geralmente as crianças, quando estão sendo investigadas por os erros inatos do metabolismo, são crianças que têm uma gravidade, né, uma evolução com uma gravidade. Então, você passou para a gente os exames de triagem inicial. Agora, se essa criança recebeu uma transfusão de concentrado de hemácias ou qualquer tipo de hemoderivado, isso atrapalha a investigação para o erro inato? E quanto tempo deveria ser colhido essa investigação após a hemotransfusão? No molecular, sim. Nos estudos moleculares, sim. Se você faz uma transfusão, você dificulta a pesquisa de DNA ou genética, né? E aí você pode fazer a pesquisa genética, mas aí por saliva, aí não teria problema nenhum, né? Mas assim, para você fazer pesquisa molecular pós-transfusão, você deveria esperar pelo menos 90 dias. Mas a pesquisa bioquímica, acho que não interfere em nada. Assim, você pode fazer a pesquisa bioquímica, se ele tiver clínica, tiver com a amônia aumentada, mesmo você tendo transfundido ele recentemente, a pesquisa, o painel bioquímico está ali. O que pode interferir é se você dialisou ele, aí sim você vai tirar a amônia, você vai tirar uma série de produtos que estão intoxicando aquela criança, dependendo da doença, isso pode interferir, né? Mas eu acho que a maior interferência de uma hemotransfusão, principalmente concentrado de hemácia,
no molecular, assim, é no estudo de DNA, que aí você não deve fazer no sangue, mas pode fazer na saliva, né? Gente, podemos colocar dúvidas, né? Vamos participando. A gente está aqui acompanhando o chat, vendo se tem mais alguma dúvida. Aproveitar a oportunidade de ter a Bruna e o Alexandre aqui à disposição, né? Sempre às vezes a gente está naquele plantão com aquelas crianças enroladas, dá uma vontade louca de entrar em contato com um especialista para poder socorrer a gente, né? Então vamos aproveitar essa oportunidade para enviar perguntas. Bruna, aproveitar também aqui, em relação à coleta do teste do pezinho, né, o momento da coleta, né, principalmente no prematuro, que existe uma orientação de uma coleta precoce, qual seria o momento e até quando ele deve ser colhido para investigação de erro inato? Eu acho que a gente pode ter aquela 3 a 5 dias, lembrando que o prematuro ele tem uma deficiência transitória de algumas enzimas. Então, acho que até o Alexandre começou a aula dele falando da tirosinemia, né? É uma alteração até bem frequente. Tirosinemia transitória no prematuro. Então, assim, a gente vai ter que fazer, mas com essa preocupação de muito provavelmente ter que repetir. E aí, dependendo da situação, se for um paciente que esteja bem, que você não vai precisar mudar a dieta, né, já está até em casa, dependendo, já está na UI, já está mamando, está treinando sucção. Esse paciente, eu acho que é um candidato para a gente fazer o teste da bochechinha, porque aí a gente vai tirar a dúvida. Ele tem uma tirosinemia transitória, ou ele tem uma tirosinemia tipo 1, ou tem uma tirosinemia tipo 2, que é mais branda, e por isso que ele está tão bem. Né? Ele não tem a tirosinemia tipo 1, mas ele tem uma outra doença. Ou não, ele tem um quadro transitório, característico da prematuridade. Então, essa tem sido a minha tendência. Assim. Se o paciente não está gravemente enfermo, se a gente pode observar ele de perto, muitas vezes eu não tiro a dieta de cara. Eu vou tentando entender assim, qual foi o contexto daquela coleta. Era um prematuro? Um paciente que, né, recebeu parenteral, e isso a gente sabe também que pode alterar o teste do pezinho. Enfim, a gente tenta sempre ponderar. Mas, diante de um paciente com clínica e suspeita, aí a gente já, mesmo tendo uma alteração, acho que já valeria a pena, mesmo sendo no prematuro, sabendo que tem que repetir, repete, mas já dá início ao tratamento, ao manejo. Esse é o grande medo do neonatologista, né? Esse delta T de ação, né? Porque o pediatra fica com muito medo de perder tempo na condução de um paciente com erro inato e acabar perdendo o momento, o tempo certo para agir, né? Assim, a gente tem que primeiro suspeitar, né? Acho que o mais importante é pensar em erro inato. E aí, o tempo todo, você dentro de uma UTI neonatal vai pensar em erro inato. Então, você vai ficar meio neurótico, você vai amanhã achar que metade dos seus pacientes tem erro inato. É o primeiro passo. Verdade. Depois, a gente começa a brigar mais pelos exames, assim. Então, assim, você tem um paciente que não está respondendo de forma apropriada. Pô, ele chegou mal, séptico, estou fazendo antibiótico, não está respondendo, está fazendo uma crise convulsiva característica, enfim. Como você já está pensando em Renato, você vai brigar com essa amônia, você vai brigar mais por essa amônia. Você não vai ficar contente se alguém te falar só segunda-feira que a gente vai pedir autorização, daqui a 10 dias você vai ter o resultado. Então, acho que isso que vai fazer a diferença. Assim. Infelizmente, eu assisti uma aula no Congresso de Genética em 2017, que o paciente chegava, ele colhia a amônia, em 20 minutos ele estava trocando de sala, assim, recebendo o soro, hidratando, né? A pessoa já tinha amônia, ele já começava a diálise e em 3 horas ele já tinha nova amônia. É covardia com a gente, né? A gente tem um resultado, na melhor das hipóteses, em 3 dias. Então...
E quando colhe é uma vez só, né? Você não tem como fazer essa investigação. Então, assim, a gente tem que brigar para fazer direitinho. Assim, a dificuldade do delta T vai existir porque você não tem a amônia na mão. Como é que você vai bancar que é se você não tem uma amônia na mão? Você não tem um perfil tandem de fácil acesso. Demora 1 mês e pouco para conseguir. Então, a briga acho que tem que começar aí, assim. Bruna, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Às vezes a gente não... eu vou colher os ácidos orgânicos urinários e eu não consigo colher na fase aguda, né? Aquela urina da fase aguda, quando ele descompensou, em alguns momentos você não conseguiu, em determinada situação, colher. E aí eu colho posteriormente essa urina para os ácidos orgânicos urinários. Qual é a diferença que eu vou ter aí em relação a ter chance de diagnóstico? Quanto isso diminui a minha chance de diagnóstico, se eu não pego aquela urina da fase aguda de descompensação? Assim, eu não tenho um número para te dar, mas quando você está na fase aguda, é fácil a gente pensar assim, se ele está em pleno catabolismo, se ele está em plena descompensação, vai ter muito mais substância tóxica, né, para a gente achar na urina do que se ele já tiver compensado. Mas a minha experiência é que quando é quando é acidemia orgânica, por exemplo, que cursa com essa encefalopatia metabólica, mesmo depois das medidas iniciais você encontra. O que é importante é o armazenamento, né? Então, assim, colheu, congela. Ah, não consegui 10 ml de uma vez, não tem problema. Vai congelando e assim que você conseguir depois 10... do congelamento, quanto tempo depois ela está apta? Assim, tem Não, a questão do congelamento é só para o transporte, porque se você deixa em temperatura ambiente, pode ter contaminação e a bactéria produz... Não, eu digo assim, eu congelei. Essa urina, quanto depois tempo que eu dura? congelei, quanto tempo ela dura? Não sei. Posso checar, assim, de cabeça não sei, porque geralmente a gente pede assim, congelou, leva, porque quanto mais rápido, melhor. O papel filtro eu sei que pode durar, assim, virtualmente até anos, né? Mas tanto que quando você vai em laboratórios, às vezes eles têm estocados e aí você pede, eu queria ver de novo aquele exame, pesquisar tal coisa, e aí eles têm acesso. A urina eu não tenho certeza. Deixa eu fazer uma pergunta da prática do dia a dia para o Alexandre ou para a Bruna. Em relação à coleta do teste do pezinho, após a coleta do teste do pezinho, qualquer pesquisa, como que deve ser armazenado esse papel filtro? Ele deve ser refrigerado, ele deve ser deixado na temperatura ambiente, e em até quanto tempo ele deve ser enviado para o laboratório? Posso? Pode. Olha só, você deve secar e aí com ele seco, guardar em refrigerador e enviar o quanto antes. Mas eventualmente você pode armazenar esse papel filtro meses, anos. Eu tive um paciente que eles resgataram o teste do pezinho. O menino já tinha 2 anos e viram que a alteração já existia no teste do pezinho, ou seja, o material fica armazenado no laboratório o tempo que eles quiserem, né? Com relação à urina, eu também não sei quanto tempo dura. Eu acho que, não sei se tem um prazo. O que eu sei é que eles pedem que você mande o quanto antes, porque o ácido orgânico ele é muito volátil. Então, quando você congela, você impede que ele evapore da amostra. Por isso que pede que congele o quanto antes e envie para o laboratório o quanto antes para evitar a evaporação e aí você não ter o ácido orgânico ali na urina, né? Mas eu acho que ele congelado você pode manter ele por algum tempo. Eu não sei te dizer quanto tempo, mas provavelmente o tempo suficiente para você conseguir fazer o exame, algumas semanas talvez. Mas eu também não sei, eu tô com a Bruna, eu teria que perguntar para os universitários, de repente. Manda logo para o laboratório, gente, não fica aguardando urina congelada. A Maria Eduarda botou no chat uma coisa muito legal, assim, não querendo fazer, tem um laboratório, o
DLE, enfim, desculpa, falei, mas não quero fazer propaganda de laboratório, mas o DLE eles já padronizaram a cromatografia, a espectrometria de massa de ácido orgânico em urina e papel filtro. Então, na verdade, agora você já pode embeber o papel filtro com a urina da criança e eles já fazem o ácido orgânico ali no papel filtro. Facilita muito o armazenamento. E ali também armazena por tempo que for para você guardar aquele papel filtro. Mas aí isso é uma metodologia que eles desenvolveram. Eles desenvolveram, validaram, testaram, enfim, é deles. Assim, isso não é uma coisa que você vai conseguir em qualquer laboratório. Se você for mandar para lá, você consegue, né? Foi até a Maria Eduarda Galvão que botou isso aí no chat. Obrigado por lembrar isso, Eduarda. Isso, eu nem comentei as perguntas da Maria Eduarda, porque você já estava respondendo direto para ela, mas é bom que você trouxe. Eu me meti aqui, rapaz, já fui excelente, excelente, excelente. É bom que você trouxe para todo mundo. Bom, Gustavo, agradecer ao Alexandre e à Bruna, não sei se a gente... Também para liberar o Alexandre e a Bruna, né? Porque a Bruna também tem que dar de mamar daqui a pouquinho, que tem um bebê esperando ela aí de 6 meses, né? Agradecer muito a participação tanto da Bruna quanto do Alexandre, da nossa presidente, da doutora Kátia, do Gustavo, da Patrícia, a presença de todos. Fiquei muito feliz, mais de 100 pessoas participando dessa live, e isso mostra o quanto esse tema é interessante e desperta o interesse dos pediatras, dos residentes, dos neonatologistas como um todo, né? Então, gostaria de dar a palavra... Eu queria, Fábio, agradecer a Alexandre, agradecer a Bruna, em nome do Departamento de Perinatologia da SOPERJ. Foi brilhante, né? Eu acho que a gente consegue trazer e motivar, né, dentro do canal voltado para a residência médica, voltado para o neonatologista, né? A gente consegue trazer um assunto para discussão de extrema importância, que todo mundo tem muito receio, né? Eu acho que quando a gente tem 2 aulas brilhantes, né, para pensar em como conduzir, né, qual a forma correta da gente conduzir, da gente pensar, né, eu acho que foi uma noite excelente. Eu queria passar a palavra à Kátia para finalizar a nossa reunião. Bom, gente, Alexandre, muito obrigada. Eu que agradeço. A sua aula foi maravilhosa. E na próxima semana, no dia 3, teremos mais uma nova videoconferência, né? Com a Serepta, dia 3, segunda-feira, né? Todos aí estão super convidados. Doenças raras, é sempre importante falarmos. Como eu disse aqui, aqui o núcleo não é só neonatologistas, nutrólogos, os neurologistas, não. O pediatra geral também tem que estar atento, porque muitas vezes os pacientes crônicos passam de paciente para paciente e tem que saber conduzir, tem que saber diagnosticar, tem que saber indicar. Bruna, eu fico super emocionada quando eu te vejo, né? Porque é uma cria nossa da UERJ e eu tenho um carinho imenso por você e estou muito orgulhosa da sua trajetória. Gustavo, que ela foi minha aluna na graduação. Pois mas ela também foi cria da UERJ. Eu também fui. Você também, com certeza. E ela é da Unirio agora, hein? Tá bom. Todo mundo. Todo mundo, pois é. Então, assim, Gustavo, parabéns pela escolha do tema. Realmente você conseguiu assim reunir, como o Fábio falou, 2 craques aí da neuro, da neurologia, da nutrologia, e que a gente pode... Puxa, essa aula vai ficar gravada, né, para quem perdeu. Foram assim super profundos e esclarecedores aí para nós, tá bom? Obrigada a todos e boa noite. Agora vamos lá, a Bruna vai dar de mamar, Alexandre vai cuidar do cachorro e vamos, gente, que continue seguindo a SOPERJ. Obrigado, boa noite. Obrigada, gente. Muito obrigado, Gustavo, obrigado, Bruna, obrigado. Vou estar encerrando a gravação aqui, doutores. Perfeito, Isso, Diego. Diego. Obrigada. Obrigado, Obrigada Diego. pela paciência de sempre.
Beijo, doutor. Tchau. Tchau, tchau.